Eu gostaria de retomar com vocês um pouco do que foi dito na aula passada, né? Até porque eu fiquei devendo também algumas citações, algumas coisas. E porque a aula de hoje vai ser um pouco... a gente vai dar continuidade mesmo, ao que a gente estava dizendo na aula passada. Imagina na aula que vem também, mas na aula que vem a gente já talvez entre um pouco mais no Kant mesmo, vendo como ele concebe as coisas e tal. Então, retomando, na aula passada a gente começou com uma reflexão, como um amigo disse ali no fim da aula, que é meio quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha. E que era a seguinte questão, né, é o modo corrente de pensar que determina a escolha de uma analogia, né, ou determinada analogia que acaba formando e determinando um certo modo de pensar, né? Na sequência, eu apresentei para vocês, de maneiras diferentes, 3 usos da analogia, né? Primeiro, a partir do uso das ciências biológicas, a gente falou um pouco sobre como a analogia pode servir para ampliar o conhecimento. Aquela questão da homologia, da analogia, né, do uso que o naturalista faz desse procedimento. Depois, a gente usou aquele excerto que eu traduzi para vocês da Schlanger, para a gente ver como que a analogia, ela pode ser, quando bem feita, um excelente meio de exposição, né? Uma excelente forma também de ensinar alguma coisa nova para alguém. E por último, com Aristóteles, a gente viu que a analogia, ela, enquanto um recurso explorado por uma poética, né, mas também de outras formas, ela serve para fomentar e ampliar o uso da imaginação. Então, se a gente quiser ter novas ideias, né, ampliar o nosso estoque de imagens para a gente trabalhar, a analogia serve muito bem. E depois de enunciar esses 3 usos da analogia, eu disse para vocês que, na verdade, não dá para a gente separar de forma tão clara, né? A gente separa para usos didáticos, para fins didáticos, mas, na verdade, na atividade do cientista, você vai ter um pouco desse recurso ampliativo, digamos assim, que o poeta faz uso, né? Na hora da gente expor alguma coisa, dando exemplos, tal, também tem algo disso, né? E aí, por último, eu usei o Lebrun, aí já entrando num problema mais filosófico mesmo, né, para mostrar para vocês uma imensa desvantagem, né, do uso devido da analogia, né? Porque esses 3 usos que eu apresentei para vocês, eles são coisas boas, digamos assim, da analogia, né? Na verdade, assim, um pouco da ideia do curso é mostrar que essa ideia de uso indevido na analogia, ela é uma ideia bastante kantiana, assim, porque, pelo menos até onde me consta, não existiu outro filósofo antes dele na história da filosofia que colocou limites, parâmetros, digamos assim, regras para você fazer uso da analogia. E a gente vai ver, no fim da aula, eu já vou trazer, por exemplo, como que o Kant ele vai lidar com a analogia do Hobbes, por exemplo. Como, vocês vão ver como ele é muito mais analítico na forma de tratar, né? Então, eu usei o Lebrun para mostrar para vocês essa desvantagem. Eu dizia na aula passada que todos os seres naturais são explicados a partir da metáfora artesanal, a partir de uma analogia técnica, que pensa os seres naturais como se fossem objetos da arte humana, né? A gente consegue pensar os seres naturais, nos termos do Kant, né, a gente só consegue pensar os objetos naturais, os seres naturais, como se fossem objetos de arte, da arte humana, da indústria humana, né? E aqui, para ilustrar isso e retomar, eu trago para vocês um exemplo de uma cadeira, um objeto qualquer, né? Para eu construir uma cadeira,
eu preciso que eu tenha em mente a forma da cadeira, a ideia da cadeira, né, pela qual eu me guio na hora de construir a cadeira, senão como que eu vou saber como montar a cadeira, né? Qual parte colocar depois de qual parte, né? Mas, além disso, a construção de uma cadeira é inseparável da consciência da utilidade desse objeto, né? Para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo. Quando eu junto um pedaço de madeira com outro pedaço de madeira, com outro pedaço de madeira, até formar um quadrado, depois eu adiciono um material estofado em cima, com o mesmo tamanho, um observador desavisado, um homem que vem de uma sociedade onde as pessoas só sentam no chão, alguém entrando, né? Esse homem de uma sociedade sem cadeiras poderia me perguntar: por que você está fazendo isso, juntando os pedaços, né? Se eu dissesse para ele que eu estou fazendo uma cadeira e ele não tem o conceito de cadeira, isso não ajuda muito, né? Então eu explicaria para ele que eu adicionaria mais 4 hastes embaixo, né, que a gente chama de pés, e depois um encosto atrás. E aí sim ele teria uma imagem do objeto em questão. Ele saberia o que eu estou fazendo, né? Mas ele provavelmente não iria se contentar com isso. Ele ia ficar em dúvida ainda do porquê que eu estou fazendo isso, né? Como ele não tem o conceito de cadeira, ele não sabe para que serve. Ele vai ter só a imagem do que é o objeto, né? Então, a pergunta com certeza ia vir, né? Para que serve isso? E a resposta teria que ser algo do tipo: para que eu tenha um lugar para sentar, né? Serve para que a gente se sente. Para ilustrar um pouco mais isso, quer dizer, essas duas questões, você conseguir explicar a montagem, só que no momento que você explica a montagem, você vai ter que explicar também por que você está montando aquilo. E esse porquê já se liga com uma questão de por que serve. E são duas coisas diferentes, né? Kant ele deixa muito clara essa distinção, e é essa distinção que torna problemática a comparação do corpo organizado com o objeto técnico, porque na hora que você pergunta para que serve um determinado animal, essa pergunta ou ela diz respeito à utilidade humana a respeito daquele animal, né? Por exemplo, algum boi, sei lá, alguém usa para arar a terra, mas isso não diz respeito àquele animal, diz respeito ao uso humano que se faz dele, né? Por exemplo, na hora que vem a gente vai falar do exemplo da circulação do sangue, que, na verdade, da circulação nas plantas e nos animais, que o Hume usa também para abordar o problema da analogia, né? O Descartes, no capítulo 5 do Discurso do Método, ele fala mais ou menos assim, ele vai começar a falar da circulação do sangue, que era um problema ali na época dele, e aí ele fala, antes dele começar a falar, ele fala assim: olha, vocês aí que não sabem nada de anatomia, antes de ler o que eu vou dizer na sequência, né, façam o seguinte: mandem abrir na frente de vocês um coração de um animal, um grande animal, que tem pulmão, né, naquela época, e, e depois voltem aqui para me dizer se não é igualzinho ao de um ser humano, né? Meio drástico, assim, antes de ler um livro, mandar abrir um animal, né? Mas naquela época, eles não entendiam direito ainda como que se dava a passagem do sangue venoso para o sangue arterial, né? Que a gente sabe hoje que se deve à respiração pulmonar. E sem saber isso, já é visível que a morfologia, a conformação dos órgãos, é diferente nos grandes animais que têm pulmão e nos que não têm, né? Então, para vocês verem como é inevitável a pergunta, tem aquele órgão ali, as pessoas não sabem direito para que serve, né? E a pergunta que vai guiar a investigação dos biólogos, entre aspas, né? Porque eles não são exatamente biólogos, mas até eles descobrirem para que serve aquele órgão, é o que esse órgão está fazendo ali,
Para que serve essa coisa que se enche de ar e depois expele o ar? Veja, o Harvey, na época do Descartes, ele ficou famoso até na época porque ele forneceu um modelo mais sofisticado para explicar a circulação do sangue. O Descartes também ofereceu, deu os palpites dele, né? Mas, assim, explicar a circulação do sangue era uma coisa que as pessoas conseguiam, com relativo sucesso, né? Mas na hora de você dizer por que o sangue circula, não adianta você explicar como ele circula, entende? Então, é a diferença entre essas duas perguntas que está em jogo aqui, né? E esse mesmo tipo de raciocínio a gente usa não só para um corpo organizado, fechado, mas, por exemplo, nos ecossistemas, quando a gente vai falar dos ecossistemas, a gente usa muito também, né? Por exemplo, quem que nunca se perguntou, né, um mosquito vem picar você, você mata o mosquito primeiro, né? Tá te enchendo o saco. Aí depois você pergunta, para que serve esse bicho? Né? Que não parece, não é nada evidente. Para você explicar a existência esse inseto, você precisa de algum modo colocar ele num determinado lugar da cadeia alimentar que dá o porquê da existência dele, né? O imenso mérito do Kant foi ter posto a nu essas relações e explicitado como, na verdade, existem dois tipos de juízos diferentes que são igualmente necessários na explicação do ser vivo. Uma coisa é você explicar a montagem e o funcionamento, outra coisa é você explicar para que esse ser vivo, esse objeto, esse órgão foi feito, né? Os dois modos de julgar são interdependentes de algum modo, mas não são equivalentes e acarretam desdobramentos bastante particulares. Mas isso vai ficar claro para vocês à medida que a gente vai avançando no curso. Essa questão vai ser explorada de diferentes modos, né? E eu lembro que eu fiquei devendo para vocês uma situação, algumas, né, citações do François Jacob, aquele livro que eu mostrei, que chama A Lógica da Vida, que ele é um dos autores daquele artigo que a Schlanger comenta, né, que a gente comentou lá passado. E aí eu queria trazer algumas citações, que foram as que eu mandei lá para vocês, para que vocês vissem como que algumas das coisas que o Kant dizia, algumas das inovações que ele trouxe, elas foram, de algum modo, incorporadas na ciência mais contemporânea, né, na biologia. E isso, assim, pode não ser verdade para outros biólogos, né, mas o Jacob, você vê que ele tem uma consciência intelectual muito grande, né? Porque, às vezes, o que acontece é que existe a área da filosofia que as pessoas chamam de filosofia da ciência, né? E muitas vezes você tem o filósofo da ciência falando X e o cientista lá dentro do laboratório fazendo Y, né? Uma coisa totalmente diferente. No caso do Jacob, você vê algum tipo de sintonia um pouco, que é uma coisa relativamente rara, né? Que muitas vezes o cientista está lá no laboratório e está pouco se importando com o que... E vice-versa, né? Também. Enfim. Então eu vou passar a primeira citação que eu mandei lá para vocês. A hereditariedade é descrita hoje em termos de informação, mensagens, código. A reprodução de um organismo tornou-se a reprodução das moléculas que o constituem. O organismo torna-se, assim, a realização de um programa prescrito pela hereditariedade. A noção de uma psique foi substituída pela tradução de uma mensagem. O ser vivo representa certamente a execução de um programa, mas que não foi concebido por inteligência alguma. Ele tende para um objetivo, mas que não foi escolhido por vontade alguma. Este objetivo é preparar para a geração seguinte um programa idêntico, é reproduzir-se. O que ele está tentando falar aqui? Ele está tentando falar assim, olha, a analogia técnica, a gente está conseguindo se desvencilhar dela através dessa ideia de programa. Quando a gente pensa
a hereditariedade como informação, mensagem, código, e a gente formula essa ideia de programa, a gente deixa de precisar de um autor, né? Só que veja, ele deixa de precisar de um autor, né? Quer dizer, ele diz que deixa, mas ele coloca mas ele ainda assim ele tem que colocar um objetivo, uma finalidade para o ser vivo, que é se reproduzir, que é assim, de algum modo questionável, né? Porque ela é sempre uma finalidade relativa. Eu não sei, eu não fico totalmente satisfeito ainda. Eu acho que ninguém assim fica totalmente satisfeito. A gente aceita, mas enfim. Se você perguntar para o Jacob para que serve um ser vivo, ele vai te responder que o ser vivo serve então para se reproduzir. O ser vivo foi feito em vistas de se reproduzir, né? Só que a diferença é que ele fala que não foi feito por ninguém, né? A mensagem criptografada pelo DNA, nesse sentido, conteria todos os meios para que aquele ser vivo vivesse e se reproduzisse. Apesar da mudança, isso corrobora com o que a gente vinha dizendo. Quando a gente fala do ser vivo, a gente precisa enunciar uma finalidade para que ele exista. Quer dizer, ele não consegue não dizer, ele não consegue dizer que o ser vivo não existe para nada, né? Que, na verdade, esse negócio de existir para alguma coisa é um modelo de explicação humano acerca do ser vivo. Isso quem diz é o Kant, né? O Kant vai dizer, olha, não é que eu não preciso dizer que serve para se reproduzir, que serve para alguma coisa. Eu tenho que ter consciência, em primeiro lugar, que esse modo de dizer é o modo como a gente diz, mas que o ser vivo não tem nada a ver com isso, né? Você tem um cachorro, daí você castrou o cachorro. E agora, para que serve? Vamos para a segunda citação. Um organismo é apenas uma transição, uma etapa entre o que foi e o que será. A reprodução é ao mesmo tempo sua origem e seu fim, sua causa e seu objetivo. Com o conceito de programa aplicado à hereditariedade, desaparecem algumas contradições que a biologia havia resumido em uma série de oposições: finalidade, mecanismo, necessidade e contingência, estabilidade e variação. Na ideia de programa, duas noções que a intuição havia associado aos seres vivos se fundem: a memória e o projeto. Por memória entende-se a lembrança dos pais, que a heterogeneidade grava na criança. Acho que não é heterogeneidade, é hereditariedade. Por projeto, o plano que dirige minuciosamente a formação de um organismo. Então, quer dizer, por isso que eu falei que ele tem uma consciência grande, né? Das discussões teóricas, né? Ele sabe onde ele está se movendo, né? Ele sabe o que esse conceito de programa, que outros problemas, que outros problemas esse conceito de programa está facultando a ele deixar de lado, né? Que realmente é verdade, os problemas que a biologia estava enredada na época. Bom, mas o Kant, como eu já venho assinalando, ele discordaria de algumas dessas afirmações do Jacob. Mas como ele não viveu para ver a aplicação da analogia do programa, é um pouco difícil de dizer até que ponto, né? Mas pela crítica da faculdade de julgar, o que temos é uma espécie da postulação de uma indissolubilidade da antinomia entre finalidade e mecanismo na análise dos organismos vivos. Quer dizer, eu preciso tanto da explicação do mecanismo do ser vivo, quanto da explicação da finalidade, né? Que foi uma das antinomias essas que o Jacob listou, né? Finalidade, mecanismo, necessidade, contingência, estabilidade e variação. O Kant estava lidando com esses problemas, né? E ele não acha que dá para você dissolver com uma analogia nova, igual o Jacob acha. Ele acha que essa antinomia ela persiste, né? Então, eu trouxe aqui uma citação do próprio Kant. Ele diz o seguinte:
Segundo a constituição específica de minhas faculdades de conhecimento, não posso julgar de outro modo a possibilidade daquelas coisas, os fins naturais e a respectiva produção deles, senão na medida em que penso para aquelas uma causa que atua intencionalmente, a qual é produtiva, segundo a analogia com a causalidade de um entendimento. Entendeu? Então, é o que eu já vinha assinalando para vocês, né? Segundo a Constituição específica das minhas faculdades do conhecimento. Então, não dá para dissolver a dicotomia entre mecanismo e finalidade, que a finalidade é o modo que os seres humanos têm de explicar esses objetos. Entende? Então, por isso que é meio irredutível a questão para o Kant. Ainda que a analogia tenha mudado da época dele para a época do Jacob, com essa noção de programa, e tenha realmente possibilitado a explicação de outras coisas. Então, diz o Jacob, com efeito, o programa genético é constituído pela combinatória de elementos essencialmente invariantes. Para cada indivíduo, o programa é o resultado de uma sucessão de acontecimentos, todos contingentes. A própria natureza do código genético impede qualquer mudança deliberada do programa, sob o efeito de sua ação ou do meio. Proíbe que os produtos de sua expressão influenciem a mensagem. Programa não recebe lições da experiência. Quer dizer, o Kant ele tinha o seu modo de explicar essa imutabilidade do organismo também, né? Que só aceita mudanças a partir dos próprios termos, a partir do que está previsto já nele. Né? O século XVIII tinha um modelo de pensar a evolução, mas não era evolução no sentido de Darwin. Né? Mas, enfim, não é porque o Darwin não tinha nascido que as pessoas ainda não sabiam como explicar as coisas. Né? Eles só não tinham a teoria da evolução tal como o Darwin a concebeu. Né? Agora, essa próxima citação do Jacob, que é a última que eu faço, ela é muito instrutiva, né? Então, eu peço que vocês prestem atenção. Mais acima, ele disse que a hereditariedade é explicada hoje em termos de informação, mensagem, código. Por assim dizer, um sistema regulado pelo exterior. Peraí, tem gente. Travou bastante, ficou tipo 1 minuto assim, sem a gente ouvir. Aí, se você pudesse repetir. Tá bom. Travou aonde, mais ou menos? Falando informação, mensagem, código. Foram as últimas palavras que eu ouvi. Tá. Só vou esperar um pouquinho para, às vezes, alguma instabilidade e tal. Tá. Então, eu estava resumindo, né, o que eu tinha falado mais acima um pouco. Falando que a hereditariedade é explicada hoje em termos de informação, mensagem e código. Né? E essas três ideias são sintetizadas na ideia de programa, que, por sua vez, funde duas noções, a de memória e de projeto. Então, Jacob diz, quanto ao projeto, trata-se também de uma noção que a intuição há muito tempo associou ao organismo. Enquanto o mundo vivo representava, por assim dizer, um sistema regulado pelo exterior, gerido de fora por um poder soberano, nem a origem,
nem a finalidade dos seres vivos causava problemas. Então, como a gente viu, enquanto o ser vivo era pensado como tendo uma produção análoga à arte humana, era inevitável que ele fosse comparado a um objeto técnico, né? Então, explicar o ser vivo, diz o Jacob, é fácil, né? Ele é uma máquina projetada por um artífice, que é Deus. Ponto. Não tem muito segredo aí, né? Então, a partir do momento em que a gente deixa de pensar o ser vivo como regulado de fora, a gente começa a pensar ele como, a partir da ideia de autorregulação, né, que a coisa fica mais complicada de explicar, né? Que daí a gente vai ter que pensar, e esse é um aporte que o Kant traz também, e é aí que ele coloca o problema, a gente vai ter que pensar uma finalidade interna, porque essa finalidade do artífice em relação à coisa criada, ela é uma finalidade externa. É o artífice que coloca na coisa. Igual a ideia da cadeira, o que é a forma da ideia? Né? Que eu falei que você precisa ter a ideia da cadeira, porque você vai pegar a madeira e você vai transformar ela naquela forma que você tem, né? Uma representação da coisa acabada que você tem, entendeu? Então, se o organismo pensar desse jeito, é facinho de explicar. Agora, como pensar que esse objeto ele se constituiu sem uma intenção? Aí a coisa fica complicada, né? Se vocês estão lembrados, eu usei um trecho do Lebrun na aula passada para explicar para vocês que a ideia de máquina no século XVIII não contemplava a ideia de uma autorregulação. A gente vai ver até com o Hobbes, as máquinas mais complexas que eles tinham era o relógio. E por isso que eles comparavam o universo a um relógio, né? Aquele funcionamento que... e aí tinha até a discussão do Leibniz com Newton, né? Que o Leibniz fala assim, poxa, o Newton, você acha que Deus ele é um relojoeiro, o universo é um relógio, então quer dizer o quê? Quer dizer que de tempos em tempos Deus tem que dar corda no universo? Né? Não dá, né? Deus tem que ter feito já as coisas de uma determinada forma que você não precisa ficar reparando, porque Deus é um artífice sumamente sábio, né? Não dá para a gente comparar, mas assim, a gente tem que levar em conta a diferença de grau, né? Ou isso o Leibniz dizendo. Bom, então, nesse modo de conceber a máquina, de conceber o organismo, ela ficava dependente sempre, né, o organismo ficava dependente sempre de uma ativação externa. Os termos que o Jacob usa, eles são bastante precisos. A máquina ficava dependente de um poder soberano que a regula do exterior, né? E tem uma coisa que, surpreendentemente, é pensada desse mesmo jeitinho, usando esse mesmo modelo explicativo, né? Que é o estado hobbesiano. E aí eu peguei um trecho tá logo na abertura do Leviatã, um trecho que eu fiz relações internacionais antes, né? E eu não sabia da existência desse trecho, fui descobrir só quando fui fazer filosofia. Porque lá a gente lê, eu acho que é os capítulos 12, 13 e 14, que são mais importantes, digamos assim, para a teoria política em geral, né? Só que o livro é muito maior que isso, né? E, e esse trecho que está no começo do livro, ele é muito interessante. E já dá vários insights do que é o trabalho do Hobbes. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês. Ele começa assim: do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza, a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens também nisto, que lhe é impossível, que lhe é possível fazer um animal artificial. Pois vendo que a vida não é mais que um movimento dos membros, cujo início ocorre em alguma parte principal interna,
por que não poderíamos dizer que todos os autômatos, máquinas que se movem a si mesmas por meio de molas, tal como um relógio, possuem vida, uma vida artificial? Pois o que é o coração, senão uma mola, e os nervos, senão outras tantas cordas, e as juntas, articulações, senão outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo artífice. E a arte vai mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem, porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a que se chama Estado, ou cidade, que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado, e no qual a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento ao corpo inteiro. Os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais, a recompensa e o castigo, pelos quais, ligados ao trono da soberania, todas as juntas e membros são levados a cumprir seu dever, são os nervos, que fazem o mesmo no corpo natural. A riqueza e prosperidade de todos os membros individuais são a força. A segurança do povo é seu objetivo. Os conselheiros, através dos quais as coisas que necessita saber lhes são sugeridas, são a memória, a justiça e as leis, uma razão e uma vontade artificiais. A concórdia é a saúde, a sedição é a doença, e a guerra civil é a morte. Por último, os pactos e convenções mediante os quais as partes deste corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, ao façamos o homem, proferido por Deus na criação. É bem legal, né? Então, com essa descrição que abre o Leviatã do Hobbes, eu acho que é muito evidente como as analogias a que estávamos nos referindo, elas fazem parte do imaginário da época, né? E, de certa forma, se a gente não prestar muita atenção, elas fazem parte ainda hoje. Aqui também a gente tem uma espécie de um tecido metafórico, né? Igual lá no texto da Schlangen. Para os nossos propósitos, cumpre salientar uma das analogias que ele usa. A soberania está para o Estado, assim como a alma está para o corpo humano. Eu sublinho humano porque ele não deixa claro aí, né? Mas os animais, para ele, com certeza não têm alma, né? Então eles são máquinas, mas sem alma. E o Estado, ele tem uma, uma alma, né, artificial, que é a soberania, diferentemente dos animais. Ele diz, né? A vida não é mais que movimento dos membros. Quer dizer, os animais têm vida, mas é uma noção bem reduzida de vida, né? Mas a arte vai ainda mais longe, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem. Então, quer dizer, a máquina imita o animal, que tem vida, né? A máquina tem, então, portanto, vida artificial. O animal, de alguma maneira, ele imita o homem também, porque está pensado como algo incompleto, né? O homem, ele é mais perfeito. Então, porque só o homem tem alma. E o Estado, por sua vez, vai imitar o homem, porque o Estado tem uma espécie de vida artificial, mas também tem uma espécie de alma artificial. Ele não se limita a ter nervos, juntas, né, que ele vai comparando o tempo todo. Mas ele tem uma instância de comando, a alma, que não está presente nem nas máquinas, nem nos animais. E aí, por último, né, a partezinha final, eu leio de novo. Por último, os pactos e convenções mediante os quais as partes deste corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, ao façamos o homem, proferido por Deus na criação.
esse Deus, né, o Deus cristão do Gênesis, ele não se confunde com a obra criada. Né? Do mesmo modo, o soberano, de quem emana a soberania, né, depois que o pacto foi feito, que a soberania é a alma desse corpo político, o soberano também, assim como Deus, ele não está dentro do pacto que deu origem a esse ser artificial. Ele está fora. Né? As leis da sociedade civil, elas não valem para ele, no limite. Né? Isso é importante para a obra do Hobbes. Então, quer dizer, a partir de um entendimento correto dessa analogia que ele fez, a gente já consegue extrair um ensinamento da filosofia política do Hobbes. Né? E aí eu não sei se vocês queriam eventualmente fazer algum comentário. Está aberto. Achei legal fazer essa transição um pouco rápida, né? Talvez. Mas na política, tanto como na economia, é muito presente essa ideia do corpo, né? Como se o Estado fosse um grande corpo. Na economia também se fala muito em crescimento, circulação de riqueza, esse tipo de coisa. São todas analogias que são muito presentes nesses dois domínios. Né? É uma forma de mostrar para vocês também uma aplicação. Né? E daí, mais para frente, na aula agora com Kant, a gente vai ver que o modo de você usar essa analogia faz com que você tenha, digamos assim, posições políticas diferentes. Então, o Walter perguntou aqui, a alma que torna o ser humano inteligente? Olha, Walter, cada autor tem um pouco assim aonde ele coloca o acento, né? Do que diferencia o ser humano dos animais, né? Que é sempre uma questão varia um pouco, depende um pouco do gosto de cada um. No caso do Hobbes, eu diria que sim, porque a ideia do autômato é que ele foi programado para fazer tudo o que ele faz. Né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente também. Né? Por exemplo, quando a gente fala de um castor, que ele está produzindo uma barragem, a gente diz que ele é inteligente, né? Para esses autores é puramente instinto. Então, existe a máquina animal, ela dá para a gente o instinto. E esse instinto, o Descartes usa o exemplo do papagaio. Né? O papagaio sabe falar? O papagaio, ele repete, né? Mas ele não articula as representações da fala. Entendeu? Então, por isso que ele coloca os animais no nível do mecanismo. Aí o Rodrigo fez uma questão interessante. O autômato seríamos nós em estado de natureza, guiados pelas paixões? Eu acho que não. Porque, como alguns comentadores salientam, eu vou usar mais para frente o Renato Giannini Ribeiro, né? Tem outro livro que eu gosto muito, que está aqui, da Maria Isabel Limonge, que se chama O Homem Excêntrico. Muito bom esse livro. Eles sublinham que a mudança do estado de natureza para o estado civil no Hobbes não é uma mudança de natureza, e que, na verdade, essa ideia de natureza humana não importa tanto no Hobbes, igual a maioria das pessoas dizem. Né? É senso comum ensinar isso. Na verdade, o que o Hobbes sublinha, no fim das contas, é que o ser humano ele é contextual. A forma como ele age é contextual. Então, se você insere ele num contexto de guerra, num contexto de instabilidade, num contexto de insegurança, né,
ele vai se portar daquele jeito que a gente fala, ele é mau. Mas a gente vai olhar e vai falar, bom, então o ser humano é ruim. Ele vai dizer, não é exatamente que o ser humano é ruim por natureza, no estado de natureza. Não, é que ele está no contexto de guerra. Você quer que ele seja bonzinho no contexto de guerra? Não. Né? Mas na hora que você inverte e você cria o Leviatã, né? E você estabelece as leis, aí você tem a condição de jogar o ser humano no estado. E aí ele vai agir segundo um outro contexto, entendeu? Então, eu diria que não. O ser humano. Porque existe essa questão da diferença da alma, é uma diferença ontológica, né? O ser humano tem algo a mais que os animais. Então, ele nunca vai ser um autômato. Embora esses autores eles sempre falem assim, os seres humanos mais embrutecidos, quer dizer, eles falam assim, olha, assemelha bastante com o animal, né? Que eles eram, enfim, bastante preconceituosos também na visão que eles tinham dos povos da Ásia, da África, né? Da América. Então eles achavam eles muito parecidos com os animais, né? Eles não conseguiam, eles tinham um pouco de dificuldade de ver aonde que estaria a humanidade ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm essa crença ontológica de que o homem é diferente dos animais. Então, tem uma descontinuidade radical aí. Né? Aí o Arthur disse assim, na economia é como se precisássemos agir como uma dona de casa que economiza em tempos de aperto ou as políticas chamadas de austeridade. Essa noção subconsciente que associa uma coisa com a outra é, de certa forma, uma corporização. Trazer para a economia uma associação do corpo e da família, culturalmente falando, ou não fez sentido? Pensando do ponto de vista da analogia, com base numa projeção de fora para dentro da nossa cultura. Então, é legal você falar isso, porque eu quase trouxe para o curso essa analogia do Estado e da família, né? Da economia doméstica com a economia né, estatal, a economia do país. E é um tópico também do século XVIII. Na enciclopédia tem um verbete que o Rousseau escreve, tem um outro verbete também. Eu posso trazer até, mas é exatamente isso que você está falando. Tem essa analogia é muito feita. Na mídia, hoje em dia, eles fazem essa analogia até cansar, né? Para falar, olha, mas o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Você aí na sua casa, se você gastar mais do que arrecada, o que acontece? Né? Você vai ficar devendo, o banco vai vir, vai tomar sua casa, né? E tá em pauta já. Eu posso trazer para vocês, se vocês tiverem interesse. E sim, é uma forma eu não sei o que você quer dizer um pouco com corporização. Né? Eu acho que aí já seria uma metáfora, já seria uma analogia um pouquinho diferente, né? Que é a analogia do corpo. Mas enfim, a gente pode trazer que acho que eu vou trazer e a gente discute. Aí o Arthur diz assim: a noção de homem autômato, máquina, vai numa linha Schopenhauer. Eu não cheguei a ver isso no Schopenhauer. Se você quiser trazer depois, pode trazer. Na aula que vem eu vou tratar mais disso em relação a Descartes e, e tratar um pouco melhor dessa questão ainda. Então, se quiser trazer na aula que vem, é uma boa para a gente discutir. Beleza, pessoal? Tem mais alguma pergunta?
tem um exemplo para trabalhar com isso, né? Será que foi essa analogia, a possibilidade dessa analogia de pensar a instituição do Estado, assim como Deus pensa, assim como a gente pensa, né, na verdade, que Deus criou o mundo? Será que foi? Porque essa é uma analogia forte, né? Convenhamos. Numa mentalidade religiosa, você comparar a criação de algo, né, com qual que é o seu arcabouço de imagens para você comparar a criação de alguma coisa? Vai comparar com a criação do mundo, com a criação de tudo, que é outra criação, né? Então, dá para a gente pensar, foi essa analogia que levou o Hobbes a pensar que o soberano ele deve estar fora do pacto, assim como o Deus cristão ele está fora da criação, ele não se confunde com ela, né? É difícil dizer, é provável que não, porque o autor ele apresenta razões teóricas para isso, né? O Hobbes ele estava num período ali de muita instabilidade, guerra civil, não é por acaso que ele diz que a morte do corpo estatal é a guerra civil, né? Muita guerra civil na Inglaterra da época dele, e você colocar o soberano fora das leis, você garante, de algum modo, uma estabilidade que se coloca além do jogo político, né? Ela está numa instância anterior. Então, quer dizer, você garante. Estão pedindo para entrar aqui. Você garante uma segurança muito maior, né? Inclusive, eu preciso registrar a presença. Só um minutinho. Então, é provável que não, né? Mas o problema dessa questão, né, que meio ovo e galinha, é que ela coloca a gente num caminho psicológico, e não tem como a gente saber o que o Hobbes pensou, o que o Hobbes estava pensando na época, né? Como que foi a gênese da ideia, dessa ideia, né? Impossível, nem ele muitas vezes saberia dizer, né? Então é um caminho que não agrega muito, do ponto de vista teórico, né? Mas uma coisa é certa para a gente. Essa analogia técnica com certeza forneceu inteligibilidade do modelo de soberania que o Hobbes estava pensando, tanto para ele pensar, né, como para os seus contemporâneos entenderem o que ele estava querendo dizer. Assim como o conceito de programa do Jacob foi importante para a biologia, talvez, pensar as questões e também para explicar para a gente. A gente sabe, a gente entende, né, que é um programa, né? Mas no começo desse livro, não é só essa analogia que está em jogo, né? Existe a analogia que dá nome ao livro, que é mais uma metáfora quase, né? Que é a metáfora do Leviatã, que é um monstro horroroso, né? Mas é um monstro, como a gente pode ver nas imagens que eu mandei para vocês. A imagem sem zoom é a capa do livro mesmo, né? Mandei para vocês verem inteira. E a imagem com zoom eu mandei para vocês verem que com mais clareza, né? Que aquele meio rei gigantesco lá é o Leviatã, né? Ele podia ser representado de uma forma mais feia, né? Porque o Leviatã na verdade é um monstro. Mas a ideia ali que está em jogo é que ele é constituído por cada uma das pessoas, né? Então é por isso também que existe essa ideia de que o Estado ele é um homem artificial, né? Ele não difere em nada do ser humano qualquer, apenas em força, como ele diz. E todo o livro do Hobbes é um esforço, né, de fazer as pessoas entenderem que esse monstro horrível que é o Estado, na verdade é cada um de nós, né? Ele é constituído por cada um de nós, constituído pelo assentimento fundado no pacto,
que aí delega o poder para o soberano. Então, se a gente abrir um livro excelente do nosso antigo ministro da Educação, né, que infelizmente tem uma passagem muito rápida pelo Ministério, que é o Renato Janine Ribeiro, esse livro aqui, que chama Ao Leitor Sem Medo, Hobbes escrevendo contra seu tempo. É o doutorado dele, por sinal. Né? Eu já apresentei um pouco para vocês uma das ideias, né? A ideia que eu apresentei de que é contextual o estado de natureza e o estado civil. O Renato ele também vai um pouco por aí, mas essa tese é mais do livro da Limonge. Mas esse livro do Renato ele trabalha muito com essa questão do medo, né? E de como o Leviatã tem a proposta, né, de no Estado Civil mostrar como que o que está em jogo é a incitação de paixões menos agressivas, mais adequadas, né? Você realmente viver sem medo, né? E ali no começo ele fala uma coisa muito interessante a respeito da analogia que foi, acho que eu mandei lá para vocês também, né? Ele diz assim: Hobbes suscita questões interessantes sobre a analogia. O Leviatã mesmo, o monstro que é o Estado, constitui-se em analogia com o corpo físico dos homens. Reconhecê-lo, o que é essencial na analogia, quer dizer, tem que reconhecer que é uma analogia e qual que é a comparação que está sendo feita, torna-se a saída para o grande problema na política hobbesiana, que consiste em os súditos não perceberem que o Estado é deles, que o Estado são eles, e que aí reside a razão maior para a sua obediência. Você não está... O Hobbes ele argumentaria, você não está... A obediência ao Estado ela não é arbitrária. Você não está obedecendo outra pessoa, outra coisa. Você está obedecendo você mesmo, a sua racionalidade. Se eu conseguir te chamar para a racionalidade, você vai perceber que um estado de natureza é muito pior que isso, né? Que, na verdade, você vai, com certeza, abrir mão das suas liberdades, que não são liberdades de verdade, né? No fim das contas, do estado de natureza, para se submeter ao Estado, né? Que essa é a decisão racional. A analogia é, assim, algo que não vem de pronto, que não está dado, mas é uma saída construída, artificial, para assegurar a obediência dos espíritos e a paz entre os homens. Essa é uma ideia também do livro do Janine. Se trata de tentar ensinar para as pessoas que o Estado, na verdade, né, são as próprias pessoas. Ele é as próprias pessoas. São as pessoas que constituem o Estado. Na medida que a gente conseguir ensinar isso, o próprio Estado vai ser muito melhor também, né? E por outro lado, no plano da linguagem, a analogia tampouco existe como algo pronto e acabado. Na teoria da linguagem, as relações entre o que hoje chamamos significante e significado aparecem como arbitrárias. Resumiria a questão dizendo que nos dois casos, a analogia não está dada, mas aparece depois como obra humana e que é fiadora de uma certa calma, de um melhor trato entre as pessoas. A analogia apazigua e civiliza, né? Então, o que eu tentei mostrar aqui para vocês é que, desse ponto de vista, a mentalidade hobbesiana é extremamente avançada. Pois, por exemplo, hoje, quando a gente fala de participação social, aí num contexto totalmente diferente, numa democracia, a gente sempre fica um pouco sem entender por que, por exemplo, as pessoas não agem politicamente, né? As pessoas se encontram, em geral, num estado de passividade quanto à política, né? Só existe a participação nas urnas, né? Você vai lá, vota e... Esqueci o termo do Robert Down, da teoria política, né, que ele fala...
enfim, mas ele acentua isso, né? Ele mostra que ele tem um nome para esse tipo de democracia, que é a nossa, né? Na qual as pessoas, a única coisa que os cidadãos fazem é votar, né? O que foi feito para ser assim, né? Mas por que que as pessoas não agem politicamente? Por que que as pessoas não saem às ruas? Por que que as pessoas ficam sempre com uma atitude passiva frente ao poder, né? Se a gente lê o Circuito dos Afetos, do Safatli, que ele traz o Hobbes lá também, né? Ele vai falar, olha, tem a questão da melancolia, né? Tem a questão do medo, mas principalmente ele enfatiza a questão da melancolia, né? Que eu concordo também com ele, né? E eu não estou dizendo aqui, fazendo essa comparação com o Hobbes, né, que o Hobbes estava chamando as pessoas para ir votar, né? Longe disso, é um teórico do absolutismo, de alguma forma, né? Mas o que eu estou dizendo é que ele estava chamando as pessoas a se identificarem com o poder. E isso não é uma identificação, que também esse é um assunto que o Safatli traz, não é uma identificação patológica, digamos assim, né? Que você vai se identificar com o soberano como se ele fosse o seu pai, né? Como se ele fosse um grande protetor, se ele fosse... o que o Janine está dizendo, né, é que você tem que se identificar com o Estado em si, é uma identificação impessoal, né? E ele estava chamando as pessoas para isso. Porque, na teoria dele, né, são as pessoas, a partir do pacto que elas fazem, e que é um pacto. Às vezes a gente tem também essa ideia de achar que quando esses autores, né, os contratualistas, de modo geral, eles falam de pacto social, eles remontam aquele momento imemorial onde todo mundo se sentou, né, numa roda e a galera falou, vamos construir um Estado, né? A ideia do Hobbes é que o pacto ele está sendo constantemente refeito e ele pode se romper a cada instante, né? Então, ele depende do assentimento, sempre, o pacto, né? E aí o chamamento à racionalidade, porque para ele as pessoas entregam de bom grado o poder ao soberano. E aí não é igual à nossa democracia, né? Que o poder é nosso e, digamos assim, o representante, ele exerce o poder por um determinado mandato. Não. Do ponto de vista do Hobbes, por isso que ele não está chamando as pessoas a participarem da política. Exatamente, né? Porque para ele o poder é entregue para o soberano, né? Na democracia, o pressuposto é um pouco diferente. O poder continua sendo do povo, né, só ocupado pelo representante, né? Mas a lógica de necessidade de uma identificação pessoal é a mesma, né? Para que os indivíduos, numa democracia, eles sejam capazes de agir politicamente. Se você não se identifica com o Estado, se você acha que aquilo não te diz respeito, você não vai agir, né? Então é preciso, em última instância, que as pessoas entendam que o poder pertence a elas, que o Estado é aquela somazinha de muitas pessoas, né? Uma criatura artificial pensada em analogia com o corpo físico. É essa analogia que o Janine está falando que pacifica. A empresa acontece do mesmo modo, ela também tem direito e tem deveres próprios. Beleza, travou. Travou na analogia que pacifica. Não, mas eu acho que esse raciocínio eu estava concluindo mesmo. Que o Estado é uma criatura artificial pensada em analogia com o corpo físico, né? Que essa é a analogia a gente entender essa questão da participação, que o Estado ele é a soma, digamos assim,
de cada pessoa, né? Aquela imagem do Leviatã sendo constituído por cada pessoinha, a gente entender essa analogia que traz racionalidade para o campo político e que pacifica as relações sociais, né? Enfim, então, mas eu não estou querendo dizer aqui que, digamos assim, que essa analogia ela é perfeita, né? Que ela não tem nenhum problema. Eu vou já mostrar que ela tem um problema muito grave do ponto de vista teórico, talvez, né? Mas assinalando esse potencial didático, talvez, que essa analogia tem, e que o Giannini enfatiza, né? E ela é muito, ela seria interessante, né, para a gente pensar o tema da ação política, mesmo em sociedades democráticas, e mesmo a partir de um autor que é tão antidemocrático quanto Hobbes, né, que é um pouco paradoxal. Mas, assim, da forma como o Giannini está lendo o Hobbes, né, que é uma leitura bastante interessante. Agora, mas tanto eu não vou tentar defender mais do que isso, essa analogia hobbesiana, como eu vou terminar a aula fazendo uma crítica a essa analogia, né? O nosso amigo Kant, que não é nada bobo, ele vai ver que tem um problema aí, nessa analogia do Hobbes. Porque, para ele, aquela frase do Hobbes, que está no começo da elaboração dele, quando ele diz que a vida não é mais que o movimento dos membros, né? O Kant ele não concorda com essa frase. Por que ele não concorda com essa frase? Por que ele não... O Hobbes, o Descartes, como a gente vai ver melhor na aula que vem, para eles, o organismo vivo ele é passível de ser explicado somente a partir de leis mecânicas, né? E todo ponto que eu estou batendo com vocês aqui é que o Kant diz, olha, não dá, a gente precisa de inserir a finalidade na explicação do corpo orgânico. Não dá para a gente explicar só como se ele fosse um mecanismo, como se ele fosse um autômato, né? Isso não quer dizer que o corpo animal tem alma, mas também não quer dizer que ele é uma máquina, né? Então, o Kant ele é um pouco mais sofisticado que isso, né? E eu vou voltar na aula que vem nessa questão. E aí, no parágrafo 59 da crítica da faculdade de julgar, ele vai direto ao ponto. Ele diz assim: um Estado monárquico é representado por um corpo animado quando governado de acordo com leis populares internas, por uma simples máquina, como um moinho natural, por exemplo, quando governado por uma única vontade absoluta. Em ambos os casos, contudo, de maneira apenas simbólica. Pois entre um Estado despótico e um moinho manual, não há realmente qualquer semelhança. Mas há, sim, entre as regras para refletir sobre ambos e sobre sua causalidade, né? Então, quer dizer, ele está falando assim, olha, o Hobbes, na verdade, eu acho que ele não tem, eu não sei se ele tem o Hobbes em mente quando ele fala isso aqui, eu imagino que não. E também essa concepção do Hobbes, eu não sei até que ponto ela não se disseminou também, né? Tem um tempo aí entre os dois, né? Mas, veja bem, ele vai falar, olha, tá errado você falar que um Estado igual que o Hobbes concebe, que é um Estado autoritário, é um Estado autocrático, tá errado você dizer que ele é comparável a um organismo, igual o Hobbes faz.
né? Porque as leis que regem esse corpo político, nesse caso, elas são externas ao próprio corpo. Não são leis populares internas, né? É o soberano que dá a lei no limite. E o soberano, como eu falei para vocês, é essa instância que está fora do pacto. Entendeu? Então, se o soberano está fora do pacto, isso não é um organismo. Aí já tem a questão da mudança de como que o Kant está entendendo o organismo. Por quê? Para o Hobbes, mas para o Hobbes ali era quase indiferente, né? Ele comparar o Estado a um corpo organizado ou a uma máquina, né? Porque ele só via uma diferença de perfeição entre as duas. E aí, nesse caso, ele ia comparar com o corpo que é mais perfeito, né? A criação humana mais perfeita em comparação com a criação divina mais perfeita, que ainda é o ser humano dotado de alma, né? Mas percebam, onde que está a sutileza do Kant? Se você quer comparar um estado, então, com alguma coisa, compare ele com um moinho, tá? Que é o quê? É transmissão de movimento. Isso quando ele as leis são externas, né? Porque o moinho, ele não é movido por conta própria. Ele é movido por algo, né? Externo. Agora, se as leis são internas, se você tem uma monarquia como a do Frederico II, lá da época do Kant, uma monarquia esclarecida, né? Ou uma monarquia que nem a dos ingleses, né? Que a gente considera que as leis elas emanam da vontade popular, de alguma forma, não é uma vontade absoluta, então tudo bem. Aí compara com o organismo, né? Entenderam? Não sei se ficou alguma dúvida quanto a isso. Aí eu não sei, gente, porque teria mais coisa para falar, mas essa questão de discutir a questão da finalidade interna do Kant, como que ele concebe o organismo e trocar com o Descartes, já eu estava pensando em deixar mais para a aula que vem, para a gente não mudar muito de assunto ainda agora, entendeu? Então eu estava pensando em parar por aqui, na verdade. Eu fiquei devendo algumas citações para vocês da aula passada. Por exemplo, eu falei daquela coisa que o Kant fala de como é difícil dar exemplos, né? Quando a gente está falando de uma linguagem abstrata. Eu pensei em explorar também a analogia da Revolução Copernicana com vocês. E aí eu posso mandar essas citações para vocês, só para não ficar uma lacuna do que eu falei e do texto que vocês receberam, entendeu? Mas aí o colega também falou, e eu imaginei isso, na verdade, que eu coloquei no programa do curso a questão da metáfora com a economia. E imaginei que as pessoas estariam um pouco interessadas nisso, né? Então, eu posso trazer na aula que vem também, tá? Aí não sei, ficou aberto a perguntas. A gente tem tempo hoje. Eu podia fazer uma outra citação do Kant, só talvez para ficar um pouco mais claro isso. Mas é um tema que a gente vai explorar um pouco melhor na aula que vem. No parágrafo 65 aí, da crítica do juízo. Ele fala assim: um ser organizado não é, portanto, uma mera máquina, já que esta tem apenas força movente, ao passo que ele, o organismo, tem força formativa. É uma força tal que ele pode comunicar
as matérias que não a possuem, organizando-as. Uma força, portanto, que se forma e se propaga, e que não pode ser explicada somente pela faculdade motora, o mecanismo. Então, quer dizer, ele achava muito arbitrário, né, essa equalização do organismo com a máquina. E essa arbitrariedade a gente já viu de onde vem também, né? Que era o fato de você pensar um artífice dado para isso, né? Do mesmo jeito que o ser humano faz um autômato, Deus faz o organismo. O Leibniz, ele fala, né? É uma máquina, a máquina divina, o Leibniz chama. Então, quer dizer, isso estava muito carregado no imaginário. Mas, enfim, a gente trata melhor na aula que vem. É isso, pessoal? Alguma pergunta? Eu vou só pegar a presença de novo. O Rodrigo diz assim: então Hobbes concebe o organismo de forma mecanicista, ao passo que o Kant entende esse organismo a partir das funções que ele desempenha. O Kant, ele não entende o organismo exatamente a partir das funções. Mas, num certo sentido, acho que eu entendi o que você está querendo dizer e dá para dizer que sim, né? Porque o organismo, ele não é comparável a uma máquina, porque ele tem alguns elementos diferenciais que são importantes. A máquina, ela não se reproduz, né? Ela precisa de um start, ela não tem um movimento próprio. É isso que ele fala, que ele chama de força formativa, né? Então, ela tem a tal da finalidade interna, né? Que ele é causa e efeito de si mesmo. Um pouco como o Jacob lá, ele estava articulando a questão da reprodução, né? Ele falava assim: a reprodução, ela é causa do organismo e ela também é fim do organismo, né? Veja, não foi outra coisa que criou o organismo. Foi a própria espécie que se reproduziu, né? Um relógio, ele não se reproduz. Então, na hora que a gente vai comparar essas duas coisas, a gente não pode se entusiasmar muito rápido e fazer a comparação sem prestar atenção nessas coisas, né? Quer dizer, tem um limite até onde a analogia me ajuda a pensar, comparando, e tem outro limite onde ela começa a atrapalhar e começa a fazer com que a gente tome uma coisa pela outra, entendeu? E confunda as coisas. Né? Ele tem essa ideia de que o organismo é causa e efeito de si mesmo. A galera está pedindo outro e-mail aqui. Então, vou encerrar a gravação.